Fala Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, na minha eterna busca por um smartphone bom e barato, eu encontrei uma excelente opção. Estou falando aqui do Multilaser G Pro. Esse aparelho que vem com uma tela HD Plus de 6,1 polegadas, possui chipset octa-core, 2 GB de memória RAM, 32 GB de armazenamento, vem com uma bateria com 4.000 mAh, possui sensores digitais traseiro, algo difícil em aparelhos mais baratos, né? Vem também com um ótimo conjunto de câmeras que me surpreendeu pelos resultados considerando a faixa de preço desse smartphone, e ele também já está com o Android 9 Pie. E nesse vídeo vocês vão ver por que eu gostei tanto do Multilaser G Pro, então assiste até o final porque tá bem legal, mas antes não esqueçam, hein? Like no vídeo, se você ainda não é inscrito, se inscreva e torne-se Big Geek você também. E eu vou começar falando aqui justamente do display, né, da tela do Multilaser G Pro. Temos aqui uma tela de 6,1 polegadas com resolução HD Plus 1560 por 720 pixels. É uma tela LCD com painel IPS e com uma qualidade muito boa. Minha única restrição é em relação ao brilho dela, que não é muito forte. Tanto que, ó, vou mostrar aqui para vocês, a barra de brilho do Multilaser G Pro já está quase no máximo aqui. Então realmente o brilho dele não é muito forte, mas em todo caso, exceto por esse detalhe, a tela dele tem uma qualidade bem legal. Notem que o aproveitamento de tela também é muito bom. Aqui na parte superior temos apenas um recorte para abrigar a câmera frontal de 5 megapixels e temos um pouquinho mais de bordas na parte inferior, mas é algo comum, né, em smartphones mais baratos. Ainda assim, gostei bastante aqui do aproveitamento de tela desse aparelho. O acabamento dele é em plástico, tanto a tampa traseira quanto as bordas são feitas em plástico. E ele tem uns detalhes aqui no acabamento que eu achei bem legal, é um pouquinho difícil de ver, mas olhando de perto você consegue notar. Aqui no detalhe vocês podem ver a dupla câmera traseira do Multilaser G Pro. O sensor principal tem 13 megapixels e temos uma segunda lente de 2 megapixels utilizada para o modo retrato, né? Ela vai desfocar o plano de fundo quando você está fotografando objetos ou pessoas. Logo abaixo temos o flash de LED e aqui na região central temos os sensores digitais, que não é o mais rápido de todos, mas ele tem uma boa velocidade e é bastante assertivo também. Aqui mostrando para vocês, ó, vou tocar aqui, ele leva um pouquinho mais de um segundo para poder desbloquear. E além dos sensores digitais, ele também conta com reconhecimento facial, ó, mostrando para vocês aqui mais uma vez. Então temos tanto os sensores digitais quanto o desbloqueio facial. Aqui no detalhe vocês podem ver os botões de volume e também o botão liga-desliga. E reparem que a moldura da câmera aqui praticamente não tem relevo em relação à traseira do aparelho. Ele conta com 8,9 mm de espessura e pesa 165 gramas. Aqui na outra lateral temos a bandeja e o interessante é que ela traz o triplo slot, permitindo utilizar simultaneamente 2 chips mais um cartão de memória aqui no Multilaser G Pro. Aqui no detalhe vocês podem ver o alto-falante utilizado para as ligações, além da câmera frontal. E aqui na parte inferior temos o microfone utilizado para as ligações, entrada micro USB, né? Felizmente não é USB tipo C, e também temos aqui o alto-falante externo. Nesse vídeo, os melhores smartphones custando até R$ 1.500. E confesso uma coisa para vocês, eu achei que seria aqui mostrando para vocês o áudio do Multilaser G Pro. Ele não é extremamente alto, tem um bom volume, né? Então, e a qualidade também é ok. Aqui dá para vocês terem uma ideia. Mas com essa última alta O Multilaser G Pro vem de fábrica com o Android 9 Pie. A interface tem poucas personalizações e ela está inclusive bastante rápida aqui, é uma interface bastante responsiva. Olha só, aqui mostrando o menu de widgets para você adicionar a tela inicial. Vejam que a rolagem é bastante rápida. Aqui mostrando também a gaveta de aplicativos, que também tem uma resposta muito boa. Legal que ele não vem com muitos apps pré-instalados. Aqui temos a barra de notificações com atalhos para funções e aqui o menu de configurações. Olha só. Vejam que a rolagem sempre é bastante rápida e a interface é bem responsiva. Aqui mostrando também a multitarefa, olha só a velocidade da rolagem, como ela é muito boa. E a interface tem praticamente nenhuma personalização, mas traz alguns truques, por exemplo, como você deslizar aqui da borda para baixo, da borda esquerda para baixo, você pode desenhar uma letra para você acionar algum aplicativo. Você inclusive pode personalizar esse aplicativo, né? Por exemplo, eu desenhei o M aqui e ele acessou o aplicativo de música. Vou fazer um C aqui, olha só, vai abrir outro aplicativo e aí você pode determinar qual aplicativo você quer que abra, mas exceto por esses detalhes, a interface é praticamente um Android puro. Vocês podem ver até pelo comportamento aqui que a interface tem praticamente nenhuma personalização.
E algo muito legal aqui do Multilaser G Pro é justamente o seu desempenho, a sua performance. Considerando que estamos falando aqui de um smartphone de entrada, eu fiquei até bastante surpreso aqui com o desempenho dele. Ele vai continuar rodando os games com detalhes no mínimo, né? Mas a fluidez costuma ser melhor do que a de outros smartphones também de entrada que eu costumo testar. E acontece que o Multilaser G Pro traz um chipset de uma fabricante não muito conhecida por aqui, a Unisoc. O modelo do chipset é o SC9863A. E o interessante é que ele vem com um hardware mais robusto do que a gente costuma encontrar em outros smartphones de entrada. Ele traz 8 núcleos da série ARM Cortex A55. A maioria dos aparelhos costuma trazer o A53, ele traz uma CPU mais potente, o A55, rodando até 1,6 GHz. A GPU é a PowerVR GE8322, que também é uma versão mais atual em relação a GE8320, que costuma vir no chipset Helio P22, que equipa aparelhos como o LG K40S, K50S, Galaxy A10s. E o que significa tudo isso na prática? Acontece que o Multilaser G Pro trouxe um desempenho melhor em jogos do que esses outros aparelhos, com um desempenho mais uniforme mesmo em games pesados. Claro, ele vai continuar rodando jogos com nível de detalhes no mínimo, mas fiquei surpreso com a fluidez do jogo, que foi superior a outros smartphones dessa faixa de preço. E olha que o Multilaser G Pro também só vem com 2 GB de memória RAM. Ele também traz 32 GB de armazenamento e a bateria dele tem 4.000 mAh, que a princípio é uma excelente capacidade. Porém, ela não durou aquilo que eu estava esperando. Você vai ter um dia inteiro de uso com o Multilaser G Pro e normalmente vai começar até o dia seguinte com um pouquinho de bateria, mas ela não chega a durar um dia e meio, como acontece com outros aparelhos que eu já testei que trazem esse tipo de bateria de 4.000 mAh. E investigando um pouquinho, eu descobri que esse chipset da Unisoc, o SC9863A, é fabricado no processo de 28 nanômetros. E mesmo ele sendo mais potente do que o Helio P22, o seu processo de fabricação é um pouquinho mais defasado. Para vocês terem ideia, o Helio P22, que é um dos seus principais concorrentes, é fabricado no processo de 12 nanômetros. Quanto menos nanômetros, mais difícil é o processo de fabricação e menos energia o chipset costuma consumir. Então acredito que esse seja até um dos principais motivos para o consumo maior de bateria do chipset do Multilaser G Pro. Por outro lado, ele também tem um desempenho um pouquinho melhor. Outro fator é a sua tela, que não tem um brilho muito alto, e como eu sempre faço os testes dos smartphones com brilho da tela em 45%, nesse modo ele até consumiu pouca energia, mas ainda assim, nesse valor, com a tela em 45%, o Multilaser G Pro gastou 3% de bateria durante uma hora de ligação, 8% assistindo uma hora de vídeo no YouTube, 3% gravando um vídeo de 10 minutos e 6% navegando no GPS por 1 hora. Quer dizer, as marcas foram até boas, né? Mas normalmente você vai ter que deixar a tela com um brilho bem acima dos 45%, justamente por essa tela não ter um brilho muito forte. Outro ponto onde o Multilaser G Pro se destacou foi na câmera. Eu fiquei até surpreso nesse modo também, né? Porque normalmente aparelhos que não são de fabricantes tão tradicionais não costumam trazer o desempenho de câmera muito bom, mas aqui no Multilaser G Pro eu tive resultados muito bons, principalmente com a câmera principal traseira, com 13 megapixels. Ela conseguiu tirar fotos muito boas e traz um modo HDR bastante eficiente. Eu até fiz algumas fotos com HDR desligado e ligado e realmente a diferença é muito grande, principalmente em cenas que tem partes muito claras e muito escuras. O resultado do HDR costuma ser realmente muito bom. A câmera frontal tem apenas 5 megapixels, mas ela também me surpreendeu, trazendo bons resultados para fotos e para vídeos, isso considerando a faixa de preço do Multilaser G Pro. Então, câmera traseira e câmera frontal se saíram muito bem em ambientes bem iluminados e também em ambientes fechados. Somente em locais com baixíssima luz aí não teve jeito, né? Realmente aparelhos de entrada não costumam ter resultados muito bons e o Multilaser G Pro também não conta com o modo noturno. Agora, para não ficar só no elogio, um ponto onde o Multilaser G Pro decepcionou foi no modo retrato. Mesmo trazendo um sensor dedicado, né, para a câmera traseira para poder fazer uma melhor detecção do plano de fundo e criar um melhor modo retrato, ainda assim ele decepcionou um pouquinho, fazendo a detecção errada, né, do que é o primeiro e o segundo plano. Então em muitos momentos eu não gostei dos resultados com o modo retrato do Multilaser G Pro. E a câmera frontal, que só utiliza o software para fazer o modo retrato, também não apresentou resultados muito bons. A interface dele é bastante simples aqui, mas também é bastante funcional. E tanto câmera traseira quanto frontal conseguem filmar em até Full HD e durante as gravações você consegue também tirar fotos. O Multilaser G Pro veio uma caixa recheada de acessórios, tanto que ela é bem grandinha, né? Além do aparelho,
temos aqui uma capinha, um carregador de 10 watts e ele também traz uma película de plástico para ajudar a proteger a tela do smartphone. Então vem bastante acessório aqui no Multilaser G Pro. Muito bom, né? Porque você não vai se preocupar, pelo menos com acessórios, no momento que você compra o smartphone. Bom, galera, e qual que é meu parecer aqui do Multilaser G Pro? Eu realmente fiquei surpreso com esse smartphone. Isso porque ele traz uma ótima tela, vem com uma performance também bem legal considerando a faixa de preço e até mesmo as suas câmeras se saíram muito bem. Esperava um pouquinho mais na bateria, né, da bateria do Multilaser G Pro, mas ainda assim ela é mais do que suficiente para aguentar um dia inteiro e até passar um pouquinho disso, né? Não vai chegar na mesma autonomia de outros smartphones como o Galaxy A10s ou o LG K50s, mas ainda assim ela se saiu muito bem. O Android 9 que vem no aparelho não tem muitas personalizações, mas tá com uma boa responsividade, tá bem rápido também. Não tem muitos aplicativos pré-instalados, então temos aí bastante memória disponível, né, quando você tira o aparelho da caixa. E como vocês viram, o Multilaser G Pro também vem com bastante acessórios. Quando eu comprei o aparelho, ele estava custando R$600, então realmente era um preço campeão. Mas nesses últimos tempos, né, com a alta do dólar, com o preço dos aparelhos em geral subindo de preço, né, hoje em dia você encontra o Multilaser G Pro numa média de R$750 a R$800. Mas ainda assim é um preço muito bom por tudo que ele oferece. Ele vai concorrer de frente aí com o LG K40s, com o K50s, com o Galaxy A10s também, o Moto E6s, mas o Multilaser G Pro se sai melhor no desempenho, né, conseguindo superar esses outros smartphones. E ainda vindo com um ótimo conjunto de câmeras, com uma tela legal também. Talvez o ponto negativo seja a marca Multilaser, né, que ainda não inspira tanta confiança quanto uma Samsung, Motorola e LG. Porém, eu já testei vários smartphones da Multilaser e nenhum deles apresentou problemas. Inclusive, fiquei bastante tempo com o MS80 e ele sempre funcionou muito bem. Então, acredito que vale a pena apostar no Multilaser G Pro por todos os recursos que esse smartphone traz, lembrando que por ser um fabricante nacional, ele ainda oferece assistência técnica e garantia. Então é isso, galera. No geral, gostei bastante aqui do Multilaser G Pro e vou trazer mais vídeos aí sobre o aparelho, principalmente comparativos, né, que é muito importante. Então, para você poder ver todos esses vídeos, já sabe, né? Se inscreva no canal do Brasile Geeks, torne-se Geek você também, e não esquece também o like para ajudar o canal a continuar crescendo. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Falou!